A política para mim é um grande campo de missão e viver para mim, essa missão é viver um grande sacerdócio. O início da minha vida pública tem muito a ver com a minha participação na igreja, né, nos grupos de oração da Renovação Carismática Católica. E quando eu dou um mergulho nos documentos da Igreja Católica, nos documentos sobre doutrina social, eu vejo que a igreja se preocupa demais com isso. E vejo que ela não só se preocupa, mas como ela pede para que os cristãos estejam em todos os lugares. Depois, quando eu descubro a política, eu entendi que a política é um grande campo de missão, né? E que eu ia viver esse sacerdócio, que é um outro tipo de sacerdócio, que é uma entrega da vida, uma consagração, né, para cuidar das coisas públicas. Então, a política para mim é um grande campo de missão e viver para mim, essa missão é viver um grande sacerdócio. Eu me vi como suplente naquele início, tendo que decidir coisas muito difíceis. Eu tinha acabado de chegar, já fui chamado para uma reunião. E eu vi que era um projeto que, se eu discordasse do governo, eu ia ter algumas punições, né? Em relação a... Eu estava num partido que era a base de apoio ao governo. E mesmo assim eu me posicionei contra esse projeto, né? E aí, nesse momento, foi muito difícil. Chegaram a me colocar na parede, mas se você não votar, você é suplente, você vai voltar para casa, né? Aí é que a força de Deus vem, que eu falei, não tem problema se eu voltar para casa, eu volto, mas eu vou voltar desse jeito, né? Então tem horas que você, e não é poucas vezes, em muitos momentos no parlamento, você tem que ter coragem de tomar decisões e assumir consequências. Por exemplo, a questão do autismo, né? Muitos parlamentares falam de autismo, é um assunto que é muito presente na sociedade, mas nós fomos numa linha de juntar todo mundo e fazer uma coisa junto, né? Então eu coordenei o Código do Autismo, a gente pegou leis federais, a gente conseguiu dar a presença dessas leis federais, que já são leis, então, portanto, as pessoas já têm esse direito, mas avançar além dessas leis, com ordenamento jurídico no Estado, com leis que já eram aprovadas aqui, mas com mais uma quantidade grande de projetos de leis que os deputados protocolaram, e mais do que isso, ouvindo a sociedade, pegando contribuições de pais, mães, entidades e fazendo um código, que é o primeiro do Brasil, a primeira Assembleia do Brasil que organizou isso. E nós saímos daquele conjunto de proposições que não tinha um grande impacto na vida dos autistas, né? E passamos a ter um código interessante, um conjunto de leis, que é uma lei só, né, mas aquele monte de lei esparsa, inclusive didático, para poder as famílias terem nas suas mãos e para aprender a cobrar também os seus direitos, né? Então, isso foi uma ação bem importante. Por exemplo, também o trabalho com catadores, né, de materiais recicláveis, que quando iam comercializar isso por meio de uma associação, tinham que pagar ICMS. Quer dizer, imagina, já presta um serviço super relevante à sociedade, aí tem que pagar imposto disso. Nós fizemos uma articulação legislativa, política aqui, articulação política na Secretaria de Fazenda, e o governo tirou esse imposto, né, por um trabalho nosso. Fomos até premiados pela Associação Nacional de Catadores por causa disso. Então, leis que, de alguma forma, impactam a vida das pessoas, umas mais complexas, outras mais simples, né? Esse mandato tem sido marcado, os mandatos têm sido marcados por ações legislativas que são contundentes, que fazem a diferença na vida das pessoas. Então, estar na estrada, estar presente nos municípios, acompanhar, estar no meio do povo, faz parte do nosso trabalho também. E eu procuro alocar os recursos que eu tenho condições de indicar como parlamentar, né, em situações que eu vejo onde as pessoas mais precisam. São ações de mobilidade, são as entidades assistenciais que trabalham com pessoas com deficiência, são as escolas, são obras em colégios que são importantes. Então a gente também nós estamos nos municípios atendendo essa face também da necessidade por investimentos, recursos, especialmente naqueles lugares onde os municípios são mais carentes. Hoje a gente está vivendo esse tempo de redes sociais, há narrativas, né?
Então, a gente vive, né, nessa ideia de pós-verdade, né? É muito triste isso, quando eu abraço uma ideia, uma narrativa e tomo aquilo como verdade, né? E as pessoas não perguntam o que está por trás daquilo, né? Então, se o político falar, olha, eu defendo isso, eu defendo essa pauta que você gosta, mas você não olhar para a vida dele, pode ser que ele esteja falando isso para te convencer, mas a vida dele seja exatamente o contrário, né? Então, o Papa Bento XVI, ele falava muito isso, né, numa carta que ele escreveu. Ele fala assim, as pessoas vivem buscando resultado prático para hoje, mas esquecem de princípios. A gente vive uma crise de princípios, uma crise de valores. Essa crise de valores deixa tudo superficial. Então, eu vou conforme o vento sopra, né? Se a narrativa me agrada, se diz o que eu quero ouvir, se parece agradável aos meus ouvidos e aos meus olhos, pronto, está tudo certo, mas não é assim. A gente precisa conhecer a história, o passado dos políticos, né? Eu vejo resultado no que a gente faz, assim, eu vejo a repercussão positiva na vida das pessoas, né? Não é na opinião só, é na vida das pessoas. Então essa chama continua acesa, esse ardor, essa vontade de fazer, essa vontade de crescer e contribuir, ela é grande. Então, se eu não ouvisse a voz do Deus que me chama, nada disso faria sentido.